Welcome to our journey through visual thinking, a hands-on introduction. Let's travel through time, from ancient cave drawings to present-day infographics. Images have power. They help us understand and remember complex ideas. Words don't always capture what we feel. Images can express our emotions. In trauma-sensitive settings, images can support healing and self-awareness. Join us as we explore how visual thinking impacts our lives every day. Let's embrace the power of images and start our own visual thinking adventure. An art-based guided conversation technique called Visual Thinking Strategies, VTS, exposes people to visual artworks from their own point of view in a social context. Therefore, by examining how people engage with artwork, this approach is perfectly suited to investigate the social brain dynamics of how people make sense of the social world. VTS has been used globally in a growing number of commercial, clinical, and educational contexts during the past few decades. The method's adaptability has been proven by its capacity to foster critical thinking, communal meaning-making, attentive observation, psychological and social welfare, and inclusive and accessible art encounters in a variety of contexts. A groundbreaking collection of journals on visual thinking is owned by Swiss artist Paul Klee. "Art makes the visible visible, not the visible represented," he stated. When brains meet complex social structures like artwork, the social brain connectome offers a neurological framework for connecting perception to other mental processes and, eventually, behavioral outputs. Visual thinking strategies are centered on making the most of the increased features of visual learning and integrating them with cognitive processes designed to help students become more associative when learning grammar, vocabulary, and syntactic sequences. Visual thinking is based on the idea that visual perception and cognition are connected. By using a variety of techniques, e.g., graphic recording, visual storytelling, sketching, clay modeling, use of sticky notes or index cards, in a variety of genres, e.g., infographics, sketch notes, and storyboards, it compiles a variety of resources, including written language, via handwriting, hand-drawn typography, basic visual shapes, e.g., the line, circle, arrow, and graphs, e.g., charts and timelines, all of which serve a variety of purposes. Professional domains like marketing, business, and journalism have witnessed a boom in interest in visual thinking approaches in recent years, and a number of handbooks have been published to encourage the use of visual thinking techniques. There are many different forms or methods of visual thinking, including scribing, graphic recording, graphic facilitation, and doodling. 1. Multiple, or a combination of the following genres: mind maps, concept maps, storyboards, maps, story maps, and visual diaries, among others, can be the outcome of these processes. In actuality, visual thinking is a type of human behavior that involves working with and modifying visual pictures to produce new, frequently abstract representations that carry meaning and are visible. Psychologists are intensively researching visual thinking as a type of nonverbal thinking, arguing that its primary purpose is to integrate multiple image meanings into a cohesive whole. The creative process is based on visual thinking, which combines sensory and rational ways of perceiving the world. Mental processes are influenced by both logical reasoning and direct observation. By using sketchnoting to take notes during business meetings, brainstorming sessions, conferences, and lectures, you may create a visual map of any topic by capturing knowledge graphically through drawings and symbols. The benefits of visual thinking: improves comprehension of difficult concepts. Visual thinking helps remove cognitive obstacles to allow for quicker and more thorough knowledge by utilizing pictures and diagrams. Enhances memory retention. By stimulating several brain regions at once, visual representations aid in securing concepts and procedures in memory and enhancing long-term recall. Increases participation in meetings and presentations. By using these strategies, meetings and presentations become more lively and captivating, drawing in attendees and enhancing communication in general. Brainstorming and innovation are facilitated by the use of diagrams and pictures, which encourage the creation of fresh concepts and innovative answers to pre-existing issues. Boosts productivity. Using maps and charts to visualize priorities and goals makes ensuring that everyone in the team is in agreement, which promotes cooperation and helps everyone stay focused on the same objectives. Let's briefly dive into the infographics journey from cave paintings until the digital era. Though they may appear to be a relatively recent development, infographics have ancient roots.
Tens of thousands of years ago, cave paintings were the first instances of visual communication. These straightforward but impactful representations were frequently used to tell tales, chronicle hunts, or commemorate significant occasions. These paintings gave early people a means of using images to convey information and create stories. Early societies like the Sumerians and Egyptians used symbols and images in addition to cave paintings to record information and represent concepts. Around 3000 BCE, the Egyptians created hieroglyphs, a sophisticated writing system that blended alphabetic and logographic components. These symbols were frequently utilized to communicate historical events, religious ideas, and stories on the walls of temples, tombs, and monuments. Despite not being infographics in the modern sense, these early communication methods established the groundwork for the idea of visualizing concepts, which would later develop. Let's fast forward to the modern world. Infographics continued to develop as the late 20th and early 21st centuries saw the advent of the digital age. With the development of computers and software, designers were able to produce even more complex images, and the internet gave infographics a global distribution channel. The emergence of interactive infographics, which let viewers interact with the data in real time, has been one of the major trends of the digital age. For instance, users can click on specific sections to filter the data or hover over various data points to learn more about them in interactive charts and graphs. Additionally, social media sites have contributed to the infographics' visibility. They are perfect for rapidly conveying information to a large audience since they frequently emphasize visual clarity and simplicity. Infographics are already a common feature of online communication, used for everything from offering advice and suggestions to showcasing important data. In trauma-sensitive settings, images serve as powerful tools for communication and understanding. They help bridge gaps between verbal expression and emotional experiences. Visuals can convey complex feelings that individuals may struggle to articulate. They act as a form of nonverbal communication that fosters connection. Using images allows for a shared language that transcends cultural and linguistic barriers. This promotes inclusion and sensitivity among diverse populations. In therapy sessions, images can evoke memories and feelings, aiding in the healing process. They can help individuals confront and process their trauma safely. Images can also serve as prompts for discussion, enabling individuals to express their thoughts and emotions more freely and openly. In educational settings, visuals can help learners grasp challenging concepts related to trauma, creating a more supportive and nurturing environment. Incorporating art and visuals in recovery programs can enhance engagement and participation, making the healing journey more relatable and impactful. When creating educational materials, selecting appropriate images ensures that the content is sensitive and respectful of the experiences of trauma survivors. Images can provide a sense of safety and comfort. They create an inviting atmosphere that encourages individuals to share their stories. By integrating images into therapeutic practices and educational curricula, practitioners can promote resilience and empowerment among individuals affected by trauma. Overall, the thoughtful use of images in trauma-sensitive settings can significantly enhance emotional expression, understanding, and healing. In summary, images are not just decorative, but essential tools that can transform trauma-sensitive approaches and support individuals on their paths to recovery. Ultimately, the impact of visuals extends beyond mere representation. They can inspire hope and foster connections in the journey toward healing. By prioritizing the use of images in trauma-sensitive practices, we can create spaces that truly honor individual experiences and facilitate growth. From caves to cameras, how visuals connect us through time. Long before we wrote books, typed messages, or captured moments on film, we told our stories on stone. Deep inside caves, early humans painted animals, handprints, and symbols on walls, not for decoration, but as a way to communicate, remember, and share. These cave drawings, some over 30,000 years old, were our first infographics. They told others where the herds moved, what was sacred, or how to hunt. Without written language, they turned experiences into images, and those images into knowledge. This is visual thinking in its earliest form, using pictures to process and convey information. Our brains are wired for it.
We understand visuals faster than words. We remember them longer. A single symbol or image can express what might take paragraphs to explain. Fast forward to today, and we still rely on that same instinct. In the modern world, we call them infographics. Instead of mammoths and hunting grounds, we visualize data about climate change, social trends, or economics. We use icons, charts, colors, and design to make meaning visible. Just like our ancestors, we break down complexity into clarity using images. Then came the camera. Photography transformed how we tell stories visually. A photo isn't just a frozen moment, it's an emotional message, a narrative, a symbol. It can inform, protest, mourn, or inspire. From iconic war images to family portraits, photography lets us communicate the human experience without a single word. What ties cave drawings, infographics, and photography together? It's not just their visual nature, it's their purpose, to express what words can't, to make the abstract tangible, to connect people through shared understanding. These aren't separate mediums. They're chapters in the same human story, a story of visual communication that spans tens of thousands of years. From handprints on stone to infographics on screens, from animals etched in charcoal to moments captured through a lens, we've always spoken in pictures. Visuals are our oldest language, and still our most powerful. Bom dia, meu nome é Marco Gonçalves, eu sou professor de Educação Visual e também tenho um percurso como fotógrafo. Neste momento faço fotografia a nível individual e também fotografia aqui no Museu de Fotografia, onde também trabalho num serviço educativo a fazer um conjunto de atividades relacionadas com a promoção deste espaço e também a promoção da fotografia em geral e das coleções do museu. Primeira pergunta, na sua opinião, o que uma imagem pode comunicar que as palavras não conseguem? Portanto, a imagem, acima de tudo, é um mecanismo que o nosso próprio cérebro consegue agilizar melhor do que o texto ou a palavra. Nós temos uma capacidade de leitura da imagem muito mais rápida do que numa leitura de um texto e, por si só, já estabelece uma relação de força para a imagem. Nós conseguimos ler uma imagem em apenas 13 milissegundos, o que é algo extremamente fantástico. A imagem por si só é uma forma de interpretação que nós temos do mundo que nos rodeia, que é um mecanismo também de defesa, que faz com que ela ganhe uma força tremenda, porque ela efetivamente é rápida, é processada rapidamente e consegue reunir muitos significados de uma vez só. Não nos esqueçamos que, por exemplo, a palavra escrita é um conjunto também de imagens que têm sido descodificadas. E há, na verdade, vários psicólogos que já fizeram esse estudo relacionado com esta ideia de que a imagem tem um poder de comunicar mais rapidamente, até porque quando nós vemos uma imagem, nós temos que fazer um conjunto de interpretações nela. Numa palavra, essa interpretação ainda vai mais longe. Normalmente temos que associar uma imagem a uma palavra. Quando nós lemos uma palavra, estamos, no fundo, numa espécie de dupla codificação daquele conceito, quando a imagem é uma ligação muito mais direta e conseguimos fazer um conceito de tudo aquilo que está à volta daquilo que nós estamos a interpretar é muito mais rapidamente assimilado pelo nosso cérebro do que num texto. Você já captou uma foto que causou alguma reação muito forte nas pessoas? Se puder contar a história de como foi? Sim, há efetivamente situações que isso acontece. A verdade é que a fotografia é, acima de tudo, um mecanismo de comunicação entre pessoas ou entre coisas e muitas vezes apela à memória, apela à vivência, apela à ligação que as pessoas têm com algo na sua história pessoal. E eu recordo perfeitamente de uma situação onde foi captada uma imagem de uma pessoa que estava já numa situação difícil. Já era um bebê que estava numa situação de tratamento de cancro. E quando foi feita aquela imagem, nós não saberíamos se aquela seria a última imagem que aquela criança iria ter. E, portanto, obviamente houve uma comoção de toda a gente, incluindo eu, porque nós sabíamos que aquilo poderia ser a última vez que aquela criança seria registada a imagem. Felizmente hoje em dia essa criança já chegou à infância, portanto já à adolescência, e portanto esta ligação que nós às vezes nós temos, sabendo que é a última vez que podemos ter essa experiência ou podemos estar com essa pessoa,
e que essa fotografia poderá ser o último elo em termos entre essa pessoa portanto, essa vivência acaba por ser algo que é empoderador também e também altamente emotivo. Há outras histórias também, obviamente, mas basicamente é sempre algo que nos remete para uma experiência vivida ou que deixará de ser vivida, ou que a fotografia tem realmente esse grande poder. Como você escolhe o que fotografar quando quer provocar alguma reflexão, alguma emoção no público? Normalmente a fotografia pode ser espontânea e muitas vezes nós não usamos a fotografia de uma forma espontânea. Aliás, isso veio muito através daquilo que foi a publicidade da Kodak no virar do século, onde nós podíamos passar a registrar as coisas só no apertar de um botão. Normalmente um fotógrafo, quando está a provocar quando está a estudar um projeto qualquer, que quer ter uma narrativa visual, tem que fazer um trabalho preparatório. Esse trabalho preparatório pode ser investigação sobre o tema, pode ser até mesmo preparação de maquetes e desenhos para estudar como é que vai fazer. Quando nós queremos criar uma reação e queremos falar sobre um assunto que é muito importante, normalmente temos que fazer realmente uma espécie de preparação mental, teórica e até mesmo nacional para conseguir trazer uma certa linguagem que se possa reproduzir numa só imagem. Porque a imagem, na verdade, pode ser espontânea, como disse ainda há pouco, mas também pode ser algo que é uma mensagem, uma comunicação que nós queremos passar a alguém. Isso, obviamente, prepara-se com essa investigação, como eu disse, e depois também com o certo abraçar daquilo que está a acontecer. Também é muito importante o fotógrafo abrir um pouco as suas emoções, abrir o olho, e além daquele trajeto que houve de preparação, também saber se envolver nas coisas. E isso, obviamente, vai depender da natureza do projeto, mas imaginemos que, por exemplo, estaria a fotografar a situação que está a acontecer atualmente em Gaza. Obviamente que nós, por mais preparados que nós estejamos, temos que estar, na verdade, frios para conseguir reagir àquilo que está à nossa volta. E, portanto, há outra parte desta questão de preparação teórica, também é a capacidade de reação e de interpretação imediata e no sentido de identificar o potencial que está à nossa frente. Quais cuidados éticos você considera importante ao fotografar pessoas em situações de vulnerabilidade, por exemplo? Primeiro, obter a autorização dessa pessoa e explicitar claramente qual será o raio de ação, quais serão os meios de comunicação, quais serão as áreas em que aquela imagem vai ser usada. Essa é a primeira. E estabelecer, em segundo lugar, uma relação com essa pessoa. Porque quando nós estamos a fotografar, basicamente estamos a criar um diálogo. E quando nós estamos a dialogar com alguém, temos de estar numa situação de conforto. Da minha parte como fotógrafo, da parte da pessoa como retratado. Essa ligação, se não existir, não estamos, no fundo, a respeitar essa pessoa. E outra coisa também é mantê-la informada daquilo de quais são as nossas intenções e não usá-la para outros fins, para além daqueles que nós acordamos. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma situação em que fotografei reclusos, que estão numa situação muito vulnerável, e essas imagens foram utilizadas num projeto muito específico, num raio de comunicação muito específico, dentro daquilo que foi acordado. Se nós tivermos segundas ideias sobre aquele projeto, teremos de voltar a contactar essas pessoas para garantir que elas estão confortáveis com essa utilização secundária que não estava prevista no acordo inicial. Essencialmente, acho que realmente o respeito passa realmente por dar valor à pessoa com quem nós estamos a falar e dar também algum controle sobre a fotografia. Você vê a câmera mais como uma ferramenta de observação ou de empatia nesses contextos? Um bom fotógrafo faz da câmara fotográfica uma extensão do seu próprio corpo. A máquina passa a ser apenas uma ferramenta para agir dentro daquilo que foi o seu plano de ação. Que às vezes a máquina pode ser para apenas registrar um momento, pode ser para criar emoções, pode ser tudo isso também, claro, mas sem dúvida que a máquina fotográfica é sempre a extensão da mente de uma pessoa. Sem ideias, estamos apenas a criar pequenos postais. Não? E a última, como a fotografia pode contribuir para o processo de cura emocional de alguém? Essa pergunta é muito vasta, pode ser de muitas formas. Obviamente que isto entra no campo da psicologia e da terapia também, e para nós conseguirmos fazer algo nessa área, obviamente que não podemos fazer isto sem ter alguém que domine essas áreas da terapia ou da psicologia. Mas assim, em frases globais, a fotografia pode servir como mecanismo
de, por exemplo, expressão, às vezes a autorreflexão também, que às vezes acontece, muitas vezes as pessoas estarem bloqueadas com o seu processo de comunicação com outros. Não nos esqueçamos, por exemplo, que a pintura durante muitos anos teve esse papel, até mesmo a escrita, de terapia, onde as pessoas podem, no fundo, confrontar-se com os seus dilemas, com os seus problemas, e usar, neste caso em particular, quando estamos a falar da fotografia, usar a fotografia como mecanismo para registar aquilo que são as suas preocupações, as suas inquietações. Pode ser também utilizado noutros níveis, como por exemplo, o que usa-se muito nos projetos de photo voice, que é dar às pessoas que estão a passar uma situação social difícil um mecanismo para também demonstrar aquilo que é o seu cotidiano, que são as suas vivências. Eu acho que este é tão vasto que se pode tocar em tanta coisa. Estou aqui a tentar sintetizar algo que realmente é bastante complexo. Também pode ser uma forma de dar poder, empoderar uma pessoa ou capacitar alguém para veicular mensagens que normalmente estão restritas a esse conjunto. Até porque podemos eventualmente até usar a fotografia para pessoas que sejam, por exemplo, analfabetas, que não conseguem, no fundo, expressar, ou até mesmo que não conseguem falar, não têm esse dom da oratória, e que conseguem veicular mensagens poderosas através da imagem. E pronto, isto é difícil agora de sintetizar, como disse ainda há pouco, em apenas algumas palavras, mas existem muitas áreas onde a fotografia possa criar ou ter este valor terapêutico, além destas na lista que acabei de fazer. É interessante pensarmos que a fotografia é muitas vezes pensada como uma área menor das artes, mas a arte não tem meio. Hoje em dia nós temos algumas reservas relativamente à inteligência artificial. Muitas pessoas hoje pensam que a inteligência artificial é um atentado à humanidade. E é engraçado pensar que a fotografia também o foi, na altura que foi, no fundo, proposta como também um meio, um mecanismo de arte. Nós, como sociedade, temos tendência a estabelecer eixos grandes daquilo que nós entendemos como ser os valores da humanidade e temos muita dificuldade em receber novas ideias e novas formas de estar. Até na pintura, quando começou a surgir, por exemplo, os movimentos impressionistas, muitas galerias que exibiam esses trabalhos recebiam apupos, recebiam até às vezes até as pessoas às vezes cuspiam para essas telas. E a fotografia foi recebida também um pouco dessa mesma maneira, como algo que não tem valor, porque valorizava-se muito, e se calhar ainda hoje em dia, a capacidade técnica de alguém, de um artista ou um artesão, conseguir produzir com as suas próprias mãos uma peça que é única. A fotografia também pode ser única e também pode ser um mecanismo artístico. Tem outras valências, como nós sabemos, o valor da documentação, o valor da referenciação. A fotografia realmente toca em muitas áreas. Podemos usar a fotografia para muitos fins médicos, fins científicos, mas a parte artística da fotografia foi inicialmente negligenciada e hoje em dia até a um certo ponto também, pelo facto de ser algo que nós, como humanidade, todos nós conseguimos produzir uma imagem. Mas a verdade é que fotografia, desenho, pintura, escrita, seja qual for a manifestação artística, baseia-se sempre na ideia, na capacidade de nós formularmos uma ideia, na capacidade de transmitirmos aos outros uma mensagem, provoca uma reação, uma emoção. Por isso, não importa o meio, pode ser através de uma fotografia, de um desenho, de uma imagem criada por inteligência artificial, até mesmo pelo nosso gesto do nosso corpo, nós conseguimos veicular ideias e transmitir emoções. Portanto, a mensagem que eu queria passar aqui é que não há limites para a criatividade humana, não há limites para a manifestação humana, não há limites para tudo aquilo que hoje entendemos como humanidade. Não importa o meio, importa sempre é a mensagem. Por isso a fotografia não é um irmão menor das artes, como não é qualquer outra manifestação artística de natureza que ela seja. Porque é isto que nos une e que nos define como raça humana, que é a capacidade de pensar, a capacidade de transmitir emoções. E, portanto, a fotografia é para mim um veículo que uso muito para canalizar e veicular mensagens. E foi fotografia, mas podia ser qualquer outra. De maneira que vamos tentar não banalizar aquilo que é importante na fotografia ou qualquer manifestação humana, que é esta importância de nós conectarmos uns com os outros.